Fala aí, primeiro ano. Como é que vocês estão? Tô vindo corrigir a PM aqui em vídeo, tá? Pra gente não perder muito tempo em aula, resolvi fazer um videozinho pra quem ficou com dúvida em alguma questão da PM de GEL 2, tá? No caso, a minha matéria, a nossa matéria. Seguinte, com certeza vocês vão estranhar a ordem das questões, porque aquele esquema lá do Forms eu configurei para dar uma misturada nas questões, tá? Então, vou lendo aqui, fica atento, porque a alternativa que você marcou, a ordem da questão, pode estar diferente do que tu vai recordar do que tu fez, tá? Então, questão 1, na sequência que eu vou ler, é verdadeiro ou falso. Escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso, né? VOF. O que diz a seguir sobre a geografia humana dos Estados Unidos, tá? Tô lendo aqui do computador, por isso que eu tô meio vesgo aqui pro lado. Então, seguinte, humano dos Estados Unidos. Legal. Apesar do país ser uma potência mundial, sua supremacia segue absoluta no campo militar revela certa debilidade em âmbito político e econômico. A gente tem mudanças de governos, como nosso querido Trump, que chega depois do Obama, que vem depois do Bush, que vem depois do Clinton. Políticos que, em seu momento, tiveram alguma instabilidade ou social no campo político, algum escândalo, como Bill Clinton teve vários, até escândalos sexuais. Então, essa história recente dos Estados Unidos revelou uma certa instabilidade interna entre os democratas, né, que representam uma parcela boa da política dos Estados Unidos, beleza? Então, é verdadeiro, tá? Militarmente, sua tecnologia, sua hegemonia é imbatível, né? Apesar do exército chinês ser maior em número, não é tão técnico quanto o dos Estados Unidos. É a mesma coisa na questão econômica e política, que você vê grandes países crescentes, né, como China, como a Índia, Brasil, que em algum aspecto tem abalado a economia dos Estados Unidos pelo seu crescimento. Tá? Frase 2. Os atentados de 11 de setembro de 2001, após os atentados de 11 de setembro de 2001, os valores de liberdade da sociedade estadunidense se fortaleceram, fazendo com que as agências de segurança reduzissem suas ações de espionagem e de violação da privacidade do cidadão. Lógico que não, cara. O Bush, quando iniciou sua guerra ao terror, autorizou escutas, autorizou intervenções telefônicas, quando alguns logaritmos, tinha várias denúncias que o governo americano tinha a capacidade de identificar na sua conversa palavras-chave como terroristas, como quero matar presidente, sei lá, algo do tipo. E isso mostrou um apoio da população, a população aceitou isso, em grande parte, em prol de uma defesa nacional, né? Então não tem uma redução, sim uma ampliação dessas intervenções. Terceira frase. Após a crise financeira de 2008, imobiliária, mudou-se consideravelmente a política econômica nos Estados Unidos, com fortes restrições aos que causaram as instabilidades no mercado de hipotecas. Na verdade, para aquecer o mercado, tiveram facilidades na aquisição de reformas e compras de casa. Não é à toa que você vê um monte de programa aí de reforma de casa nos canais da vida, como Discovery Home Health, tá? Existe uma retomada imobiliária nos Estados Unidos muito grande, através de redução de impostos, de incentivos a aposentados, pensionistas ou militares que queiram adquirir a sua casa com hipotecas baixas, com baixo financiamento, beleza? Então a sequência é verdadeiro, falso, falso, tá? VFF. Verdadeiro, falso, falso. Questão 2. 11 de setembro também. Questão 2 na minha sequência, talvez a sua, não se esqueça, deva estar trocada. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da ameaça representada pelo terrorismo internacional. Entre medidas adotadas pelo governo norte-americano estão minha A, que eu estou lendo, não se esqueça, a realização de acordos de cooperação militar e tecnologia com países aliados no combate ao terrorismo internacional e a prisão imediata de árabes e muçulmanos que residissem nos Estados Unidos. Não prendia imediatamente não, tá? Tinha uma série, era fácil você ser um árabe e ser preso nesse período, mas não era necessariamente só por ser muçulmano você era preso, não. Lógico que a sociedade civil pressionou muito, muita xenofobia, muita
é muito crime de ódio contra os terroristas pelo fato de... Terroristas não, desculpa aí, tá vendo? Nos muçulmanos, só pelo fato de eles serem muçulmanos e estarem atrelados à religião do titio Osama Bin Laden. B. Tá errada essa, né? Lógico. B. A realização de acordos de cooperação militar e de tecnologia com países suspeitos de sediarem grupos terroristas. Não era acordo não, guerra ao terror. Se você tinha alguma sede de terrorista e você não faz nada contra, meu irmão, os Estados Unidos queria te atacar. Com certeza nesse período de 2003, 2004, isso estava muito presente. Tanto que o Iraque, Afeganistão, Paquistão, Kuwait, vários países foram alvo de operações estadunidenses na busca ou do Saddam Hussein, ou do Osama Bin Laden, ou de células dos grupos terroristas desses camaradas, né? Al-Qaeda, Talibã, enfim. Então, não. Tá? Nem preciso ler o resto, já sei que isso está errado. C. A realização de ataques preventivos a países suspeitos que sediaram grupos terroristas e a restrição da liberdade dos direitos civis de suspeitos de associação com terrorismo. Aí sim eu vi vantagem, porque ele tanto fala desse ataque, da guerra ao terror, se você está sediando algum grupo terrorista, os Estados Unidos, vou te atacar, ao mesmo tempo que ele na segunda parte da questão está falando dessa redução dos direitos civis. O cara, ele liberou tortura para saber se você é terrorista ou não, né? A CIA foi acusada de várias ações de tortura com suspeitos de terrorismo, de alguma ligação com terrorista. Pesado. E nem é tão passado assim, né? 2001, gente. D. Eu já sei que a C tá certa, mas vamos ver o resto aí para não ficar dúvida. A concessão de apoio logístico e financeiro a países que autonomamente pudessem combater grupos terroristas em seus territórios. Então tá apoiando países... Não, os Estados Unidos mandou suas tropas. Diferente, intervenção direta. Tá? Não é Guerra Fria, é guerra ao terror. Não, tá errada. E a realização de ataques preventivos a países suspeitos que sediam grupos terroristas. Até aí essa alternativa tá legal. E a flexibilização no ingresso dos Estados Unidos de pessoas oriundas de qualquer região do mundo. Não, cara. Quem era residente no Irã, no Iraque, na Síria, tentasse ir para os Estados Unidos no período, tinha seu visto bloqueado, tá? Não importa a sua origem. 3. A passagem da década de 80 para 90 ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico que teve início a uma nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa a notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante. Olha só, quando a gente falou do fim da Guerra Fria, eu fui muito enfático quando a gente... Tem até um módulo que é multipolaridade. Unimultipolaridade. Lembra que os Estados Unidos alcançam o seu status de país mais hegemônico no mundo, tanto militar, economicamente, politicamente, mas ao mesmo tempo, na década de 90, iniciam outros centros pelo planeta, como a China, como o Japão, como até o próprio Brasil, na América do Sul, representando centros locais, respeitando uma majoridade dos Estados Unidos, com certeza, onde sua economia ainda é a mais forte de todos esses países, mas o mundo presencia uma partilha, a multipolaridade, tá? Vários polos centrais no mundo. Tanto que a gente pode avaliar nas cidades globais, Berlim, Paris, Londres, São Paulo, que representam essa influência global no mundo unimultipolar. E aí você vê logo na letra A, na minha aqui, um aumento do número de polos de poder mundial. Sim, você tem não só os Estados Unidos como a hegemonia, na sua disputa com a União Soviética que tem o seu fim, e a partir daí o mundo começa a gerar outros polos econômicos com capital parte dos Estados Unidos. Lembra disso que muitos investidores de Wall Street passam a investir em outros centros onde a produção é mais barata, e isso gera essa multipolaridade econômica. Letra B, está errada porque termo. Crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos. Crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos. Tem língua presa horrível. Não.
probabilidade de conflitos. País central, Estados Unidos, vai entrar em conflito com o país periférico porque depois desse fim da União Soviética? Tem um período aí, da década de 90 principalmente, não tem um conflito muito amplo, tem Oriente Médio, conflitos locais, tá? Mas não tem um crescimento dessa possibilidade. C. Diminuição dos fluxos internacionais de capital. Pelo contrário, se estou tendo mais polos de desenvolvimento, o fluxo aumenta, né? O fluxo de capital entre investidores, entre compradores, importadores, exportadores e blá blá blá, isso aumenta muito. D. Diminuição dos polos de poder mundial. Tá, ao contrário, a alternativa que é A, certa, né, no caso. Aumento do número de polos, não é diminuição. E letra E. Redução das desigualdades sociais entre Norte e Sul. Olha, essa divisão Norte-Sul é muito complicada. Lembra que tem países do Sul que são considerados do Norte. Na verdade, é países centrais e periféricos. Não, você tem países africanos que continuam uma estagnação econômica muito forte. América Latina, IDH baixíssimo ainda em muitos países. Não tem uma redução dessa desigualdade social, não. Tá? Então, letra A, aumento no número de polos. Questão 4. O Conselho de Segurança da ONU pôde aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive o de intervenção militar. O grupo é composto de 15 membros. Pô, legal. Com 10 rotativos e 5 permanentes, com poder de veto. Eu acho que a gente começou disso, né? A principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho está ligada às características da divergência diplomática dos países com capacidade atômica. Poderia até ser, mas não, eu tenho países contrários com poder de veto. Estados Unidos e União Soviética por muito tempo, né? Depois a Rússia. B. Convergência diplomática dos países com capacidade atômica. De novo, né? Você tem, além de divergência, você tem convergência? Não é a questão que está ligada a essa escolha dos países, e sim a sua própria potencialidade. Né? C. Parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão. O que tem a ver? A principal explicação para a desigualdade entre os países é que eles têm parceria militar? Não, né? D. Influência política das transnacionais no período da globalização. Pô, não tem a ver com a ONU. Tem a ver com a OMC, Organização Mundial do Comércio. Tá? Transnacionais, comércio. E. Geopolítica mundial na época da criação dos organismos. Sim, com certeza. Você tem o período do começo da Guerra Fria, onde a ONU cria o seu Conselho de Segurança. E aí, os países selecionados são os países com maior potencial militar, com maior desenvolvimento econômico, com várias características que fazem um país potente na época, tá? Por isso que tem esses 5 membros cativos. Não se esqueça, com poder de veto. A gente falou bem disso na aulinha virtual. Questão 5, quase chegando ao fim aí, tem 13 minutos do vídeo, nossa. 5. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas, pela ONU, que isso é legal porque lembra que para ter apoio tem que ter os 5 das Nações Unidas com poder de veto dizendo sim, o que normalmente só aconteceu depois do fim da Guerra Fria. Então vou ler de novo. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Unimultipolaridade. Sim, um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside na incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Não. É a ONU. Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Cara, sim, você tem bases na América Central, você tem bases na América do Sul, você tem várias ilhas no Pacífico com bases, você tem várias bases na Europa. Meu irmão, os Estados Unidos tem base no planeta inteiro com portas-aviões, com tropas, com combatentes, com arminhas, tá? E isso com acordos assinados, os países aceitam ou tem algum benefício, tem alguma interação de compra, de venda com produtos, se permitir essas instalações
em prol de uma defesa mundial. C. Errada. Aliança estratégica com países produtores de petróleo, como Kuwait e Irã. Olha, essas alianças normalmente vieram depois de conflitos, tá? Não. Alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. Alinhamento geopolítico depois do fim da Guerra Fria. A Rússia ficou um tempão abrindo a economia, mas contrária ainda aos Estados Unidos, né? Principalmente a população russa. E a última, política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. Como é que é? Os Estados Unidos expandiu o seu território em Cuba? Preferiu fazer o embargo, fazer Cuba sofrer a miséria socialista durante a Guerra Fria. Não, nada a ver, nada a ver. Viajou aí. Questão 6. Desde o início dos anos 90, a área assinalada no mapa tem sido um palco da sangrenta guerra civil. Indique a alternativa que exprime as causas dessa guerra no país ao qual pertenciam estas porções territoriais. Olha, anos 90, uma área assinalada no mapa. Você está vendo nessa região aí tem a Italiazinha, tem o Mar Adriático, tem um paizinho, né? Iugoslávia, Bósnia, Herzegovina, Croácia, Eslovênia. O que aconteceu nessa região? Vários grupos étnicos querendo a fragmentação da Iugoslávia. Você tem croatas, você tem sérvios, você tem bósnios, você tem muçulmanos na região, você tem uma variedade cultural tão grande espalhada no território. Então, o que aumentou a tensão até a fragmentação? Lógico que após a queda da União Soviética, o apoio do bloco soviético, essa região começou a enfrentar problemas sociais que foram fomentados pela desigualdade étnica. Tá? E aí, na letra A, o ideal sérvio de construir uma guerra sérvia, independentemente da Tchecoslováquia. Não, cara, não é só o sérvio. Rivalidades étnicas, na letra B, religiosas, históricas, culturais e territoriais entre os povos da antiga Iugoslávia. Sim, tá? Com certeza. A Iugoslávia, que é a região do mapa, não é nem a Tchecoslováquia que está ali na A, que foi, né, o território que concentrou essas populações com variedades culturais bem distintas. Então, sim, letra B. Na letra C, a antiga oposição política entre os sérvios e croatas na Romênia. O cara misturou até outro país ali. Não, viajou. A Romênia não tá nem marcado no território, tá citado ali no cantinho, né? Ideais separatistas, reforçadas pela Glasnost e pela Perestroika. Nossa, o maluco citou até as determinações da União Soviética, né? Parei, tá? Viajandão isso aí. E dominação estrangeira entre búlgaros na antiga Iugoslávia. Pô, Bulgária, cara. Tá ali no outro cantinho ali também, nem foi citada, né? Nem tá marcada. Lógico que é a letra B. E a última questão, a gente matar esse vídeo aí de 20 minutinhos. Acabaram a União Soviética. Como é que é? Acabaram a União Soviética e a Guerra Fria e todos suspiramos aliviados. Mas em vez de espíritos desarmados, proliferam novos fantasmas nucleares e perdemos até a primeira condição para um tranquilizador equilíbrio de terror, que é saber de que lado virão os mísseis. A crise atual do mundo é a crise de nitidez. Os que insistem em reduzir tudo a um choque de civilizações querem, na verdade, reduzir tudo a outra Guerra Fria. Recuperar a simplicidade de um confronto entre as potências com a simplificação adicional de que, desta vez, só um lado é uma potência. Ou seja, fim da Guerra Fria, fim da bipolaridade e início dessa unipolaridade militar dos Estados Unidos. Alternativa, questão. As características da atual geopolítica mundial que justificam o ponto de vista expresso pelo autor são assimetria política, corrida espacial e dispersão do mundo do poder bélico. Dispersão mundial do poder bélico, quer dizer que as armas foram distribuídas no mundo? Cara, só esse finalzinho já me deixou confuso, né? Vou dispersar as armas do poder bélico? Acho que não, né? As empresas lucram muito vendendo arminhas, não dispersando arminhas. B.
Sectarismo religioso, nossa, corrida armamentista e a construção de blocos militares. Caraca, a OTAN e a ONU não é mais um grande bloco, né? Não tem novos blocos, militares principalmente. C. Bipolaridade cultural. Bipolaridade é Guerra Fria. Ela acabou, não tem mais a bipolaridade. Apesar da culturalidade ali depois, olha o resto da alternativa. Proliferação nuclear, ou seja, as armas espalhadas pelo mundo, a arma nuclear pelo mundo. E militarização dos países islâmicos. O cara meteu o islamismo ali no meio. Longe. D. Multipolaridade econômica e unipolaridade militar e multiplicação dos conflitos regionais. Que legal, né? Você está vendo aí exatamente a década de 90, onde eu tenho os polos econômicos sendo espalhados pelo mundo. China, por exemplo, crescendo vigorosamente na década de 90. Unipolaridade militar, Estados Unidos ainda à frente dessa hegemonia militar. E a multiplicação dos conflitos regionais. Você tem conflitos na América do Sul, você tem conflitos na África, você tem conflitos no Oriente Médio, enfim, várias regiões do mundo com conflitos até na Iugoslávia. Né? Tá certo? Certa a letra D. E unipolaridade cultural, concentração nuclear e militarização dos países islâmicos. De novo, o cara quer botar islâmico com arma. Também não. Tá? Então é a letra D. Beleza? Ó, a gente comentei as questões, a gente até aproveitou para fazer uma revisãozinha nesse vídeo. Qualquer dúvida, me pergunta. Se tiver alguma dúvida no que marcou da prova, estou aí para a disposição de vocês, tá? Espero que todo mundo tenha tirado notão nessa prova. Valeu? Fiquem bem.